a situação com as suas notícias políticas mais gerais, eu queria mostrar-vos que este é o vídeo dos órgãos centrais do FSB. Eles apanham todos esses terroristas por todo lado. A maioria desses terroristas é curada e controlada pela o GUR e SBU, que estão sob o controle do MI6 e da CIA. Isto é, basicamente o terrorismo é a arma dos fracos. É só nisso que eles são bons. E, portanto, eles não conseguem lutar uma guerra de verdade. Eu já disse isso muitas e muitas vezes. E então, agora vamos ver como a Europa reage a todas essas coisas. Sim, aqui está Kaja Kallas. Esta, não sei se alguém a nomeou, ela é uma imbecil, na verdade. E então, lembram-se quando ela, em agosto de 2022, ela exigiu que parem de emitir vistos de turista para russos. Visitar a Europa é um privilégio. Não, não é. Não é um direito humano. Bem, talvez viagens aéreas da Rússia estão suspensas. Significa que enquanto os países Schengen emitem vistos, os vizinhos da Rússia carregam o fardo. Sim, é hora de acabar com o turismo da Rússia agora. Está bem. A Rússia disse: vão se ferrar. E a maioria, sim, exceto por quem, obviamente, vive na Europa e mora lá, como nós, imigrantes nos Estados Unidos. Vivemos aqui por mais de 30 anos e então, obviamente, é o nosso país. Mas, obviamente, temos parentes na Rússia. Então, e agora de repente, olhem para isto em preto. A decisão do ZEUA de impor restrições de viagem a cidadãos e autoridades europeias é inaceitável e uma tentativa de desafiar nossa soberania. Vocês não têm nenhuma, vocês não são ninguém, vocês são Chihuahua. E a Europa continuará a defender os seus valores, a liberdade de expressão, certo? Expressão, regras digitais justas e o direito de regular o nosso próprio espaço. Bem, sim, ela pode fingir que ela é importante e que a Europa de alguma forma pode defender algo, o que ela não consegue. Mas o que é que eu digo? Ela é Kaja Kallas, ela obviamente vem dos nazistas. E bem, você esperaria isso dos europeus em geral e especialmente das pessoas da Comissão Europeia e daquelas pessoas que pensam que são mais espertas que todo mundo. Enquanto na realidade, claro, eles não são espertos. São burros como tocos. E claro que estão muito assustados e é assim mesmo que deve ser. Essa é a melhor forma de lidar com eles. Os russos, nesta fase, afirmam corretamente que não nos importamos como somos vistos no Ocidente. Se eles têm medo de nós, ótimo, isso é ainda melhor. Deixem-nos, se expor ao ridículo. E depois disso, vocês obviamente sabem qual é o caminho geral que é de fato percorrido especialmente pela mídia europeia, mas geralmente pela mídia ocidental. A propaganda diz que os russos são miseráveis. Eles comem os últimos ouriços em conserva e, bem, basicamente há fome em toda a Rússia. Então é isso que eles são. Quer dizer, eles não são pessoas normais e como Vladimir Putin corretamente afirmou ao discursar em 17 de dezembro de 2025 no colégio do Ministério da Defesa russo. Então, ele disse com toda a razão que quando a União Soviética ruiu, pensamos que seríamos aceitos na família dos povos civilizados. E passado algum tempo ficou claro para nós que não havia civilização absolutamente. A Europa deixou de ser civilizada, basicamente a sociedade, e a Europa, no seu todo, nos últimos 15 anos, simplesmente desapareceu por completo. É uma loucura total. Quer dizer, é o verdadeiro parque de diversões dos satanistas. Os Estados Unidos são ligeiramente melhores, mas, novamente, os Estados Unidos não são, por si só e exclusivamente, uma civilização ocidental europeia. Os Estados Unidos estão lá também como o próprio Estado, que é uma nação, que é uma civilização em si mesma, com suas próprias características. Então, embora esteja, sem sombra de dúvida, relacionado à civilização ocidental, não há como negar, mas não é a Europa em si, entende? É uma história completamente distinta, uma outra coisa. Mas o que posso eu dizer? É o que é hoje para o nosso dia de Natal e vamos dar uma olhada em algo muito agradável em termos do Natal deles. E como você pode ver, as pessoas dizem: dane-se, Marciano, você não pode fazer isso, conosco. Sim, eu posso. Olhe para isto é lindo. E este é um dos artigos de um dos professores, acredito que de física, na verdade, que acabou de escrever o trabalho que se chamava Quão Provável Foi o Atraso dos McAllister? E a família McAllister, obviamente do filme Esqueceram de Mim. Um modelo gaussiano de Esqueceram de Mim. E como você mesmo pode ver, ele escreve sobre isso.
Basicamente, a probabilidade de eles dormirem demais era muito baixa. Era, na verdade, cerca de 0,13, sabe? Menos de 13 centésimos de 1%. E então, ele explica e matematicamente como funciona. E isso é uma coisa maravilhosa. Mas, claro, quem odeia matemática dirá que se dane. Quer dizer, nós não queremos ter que lidar com uma coisa dessas no dia de Natal. Mas é o que é. Também, entre essas coisas maravilhosas, a mulher, a macha e o urso, se assim o quiserem. Mas às vezes ela é tanto a macha como um urso. Maria Vladimirovna Zakharova tem, na verdade, 50 anos. Não se costuma perguntar a idade das mulheres, mas sim, ela tem 50 anos de idade e ela tem sido a voz principal, não apenas do Kremlin, porque o Peskov é a voz do Kremlin, mas a voz da Rússia, essencialmente, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo. Vladimir Putin e a Rússia como um todo, como nação, obviamente celebra o seu aniversário e ela concedeu uma condecoração estatal de alto nível, por isso, como pode ver por si mesmo. Ela obviamente fez um discurso maravilhoso. E sim, esta é uma mulher, ela é realmente estoica para sentar lá e basicamente tolerar um bando de cretinos e criminosos de guerra. Essencialmente, o que a maioria das organizações de notícias ocidentais realmente são. Então, você tem que ser uma mulher heróica, uma mulher de uma vontade incrível. E é exatamente isso que ela é. Ela também é uma mulher de intelecto incrível, e sim, ela fala inglês, ela fala chinês, ela fala o que quer que seja, sabe? Então, ela é uma verdadeira, na verdade, personificação da mulher russa, e então, nossos parabéns a Maria Vladimirovna Zakharova. E depois, é claro, meu Deus do céu, que coisa... Sim, é por essa razão que eu tenho que lidar com essa situação. E acredita em mim, eu tenho um respeito imenso pela Marinha dos Estados Unidos. É uma força naval gloriosa, quero dizer, uma história verdadeiramente gloriosa e em muitas ocasiões demonstrou uma liderança excepcional, um heroísmo notável e uma dedicação inabalável. Então sim, eu compreendo perfeitamente o quão doloroso é, mas aqui estamos. E eu não pude de forma alguma contornar esta situação. E isso, é claro, você sabe exatamente do que estou falando. Estou falando sobre essa coisa da frota dourada do Sr. Trump. E, oh meu Deus, uma coisa meio difícil de, basicamente, de se discutir. E aqui está. Esta é a representação da frota dourada da Marinha dos Archier. Como muitos, sabe de uma coisa? Não consigo tolerar absolutamente nada do Partido Democrata, por mais que os republicanos sejam totalmente corruptos e covardes, e o Partido Sênior. Mas qualquer coisa relacionada à mídia, que é controlada pelo Comitê Nacional Democrata, e aqueles pervertidos e desviantes, ou democratas, operativos, ou em termos de mídia. Mas até eles, e eu concordo com eles, isso é como brincadeira de criança. Isso é, olhe para isso. Isto é para ser a classe Defiant Trump. Sim, a classe Trump. O USS Defiant. Aquele que ele diz, sim, vamos construir a frota dourada. Eu nem sei o que dizer. Meu Deus do céu. Quer dizer, isto aqui não é nada. Sabe de uma coisa? Alguns adolescentes, na verdade, provavelmente desenhariam uma nave muito melhor do que esta. E vamos dar uma olhada no que é a tal frota dourada. Sim, sabemos. Sim, eu sei. Então, o Sr. Trump anuncia, como vocês bem sabem, que os Estados Unidos irão construir esses navios. Serão grandes embarcações com um deslocamento que varia entre, digamos, 30 e 40 mil toneladas. E assim, diversos veículos militares começaram a noticiar. E eles dizem que os encouraçados americanos eram fortemente blindados para lutar batalhas navais com marinhas equivalentes e foram relegados à história desde os anos 90. No lugar deles, destroyers, e não apenas os menores, estão equipados com radares e interceptores de última geração que protegem o porta-aviões e sua importantíssima ala aérea, como demonstrado por inúmeros confrontos contra os Houthis no Mar Vermelho.
É até engraçado mencionar isso, porque, obviamente, todos sabemos que a Operação Guardião da Prosperidade, meu Deus, quem inventa esses títulos foi um fracasso total. Eles não foram capazes de, basicamente, desobstruir o ponto de estrangulamento, e os Houthis, no fim das contas, venceram aquele embate. E então, eles falam sobre essa questão, ou seja, o secretário da Marinha, Fallon, e Trump, eles falam sobre essa, sabe, coisa da Frota Dourada. E a outra coisa, obviamente, que é sobre esta Frota Dourada é que ladeado pelo secretário de Defesa Pete Hegseth-Hawk, o secretário da Marinha John Fallon e secretário de Estado Marco Rubio, foi dito que a construção das duas embarcações começaria quase imediatamente com o objetivo final de expandir a frota para 20 a 25. E então ele fala sobre... E aqui ele de fato está certo, por mais estranho que pareça, Trump está muito certo aqui ao dizer que precisamos desesperadamente de navios. Concordo. Nossos navios são... Alguns deles envelheceram, ficaram cansados e obsoletos e nós vamos seguir na direção exatamente oposta. Ele continuou, a Marinha do Zisewa vai liderar o projeto desses navios, junto com eu, porque sou uma pessoa muito estética. Sim, nós sabemos, vimos o que uma pessoa estética significa. Quando Trump fala sobre isso e ele adora ouro por alguma razão, eu não sei. O que posso dizer? Obviamente a Marinha do Zema depois daquilo teve que de certa forma apresentar sua explicação e elaborar um pouco mais, apenas afirmando que, não imediatamente, não podemos fazer isso. Bem, nós sabemos disso, eles simplesmente não podem fazer tal coisa. Mas porque o novo design levará pelo menos 6 anos, então o design em si, a fase de projeto, sabe, documentos, todos aqueles CAD, sabe, ACAD, gráficos de computador e designs, sabe? Eles levaram mais 6 anos antes mesmo de chegarem ao ponto de dizer, ok, aqui está a renderização real desta nova nave, aqui está o que queremos colocar nela, E então sim, vamos começar de forma bem básica a organizar toda a produção ou a própria construção do navio. A essa altura, o Trump já terá com certeza ido embora há muito tempo, não sendo mais o presidente. E na verdade há uma fábula, muito famosa, oriental, sobre um sujeito que antes da sua execução, ele diz, eu consigo fazer uma coisa. Eu sou capaz de ensinar os chacais a falar. E ele disse, certo, faça isso. E o Padishah, que obviamente é o governante da terra, disse que ok, faça isso. E eles perguntam, por que você fez isso? Ele responde, bem, antes que eu os ensine, ou o Padishah morrerá, ou os chacais. Então, neste caso, sabe o quê? Ele é um vencedor de um jeito ou de outro. Mas isso é uma vergonha de uma escala inimaginável. Pessoas do mundo todo riem disso. E como o nosso bom amigo, o Dmitry Orlov, escreveu, e sim, esta é uma das suas mais recentes publicações, e aqueles que não sabem quem é Dmitry Orlov, por favor, visitem o seu canal Boost, leiam o que Dmitry, um excelente comentarista geopolítico e político. Então ele diz, e ele fala sobre, obviamente, esta famosa coisa, o Dark Eagle de 13,5 kg, que não é realmente hipersônico por si só. Então ele comenta sobre isso. O que esses 3 projetos, incluindo esta Frota Dourada, têm em comum? São todas campanhas de mídia e não os projetos reais em si. Sim, alguns fundos consideráveis podem ser alocados e dispostos de várias maneiras interessantes. Conferências, relatórios, renders 3D, apresentações de PowerPoint, almoços com buffet, voos e estadias em hotéis em locais exóticos. Correto, é pra lá que muito dinheiro vai. Então, mas nunca haverá quebra-gelos. Obviamente sabemos daquela frota de quebra-gelos que Trump tanto quer construir. Cúpulas douradas, essa é outra coisa engraçada, é realmente hilário. Ou todos os navios de guerra de Trump construídos, né? Produzir efeitos reais, físicos no mundo real não é o propósito dos anúncios de Trump. Eu já disse isso antes, Dmitry diz, e eu concordo com ele, mas acredito que vale a pena repetir. Trump não é uma pessoa orientada para resultados. Não, ele não se importa com detalhes técnicos ou organizacionais. Ele se importa com a imagem dele na televisão, que ele adora assistir. Sim, nós também sabemos que ele adora assistir a Fox, porque é a única coisa que de fato lhe puxa o saco. Mas, o que é que eu posso dizer? Sim, não haveria nenhuma frota dourada, não há como, é simplesmente fisicamente impossível. E, claro, o que é que se vai pôr nesta frota dourada? Aquele de sempre, o tal SPU-1, ou o que quer que seja, SPU-6 radar.
talvez um novo radar que te dê um pouco mais de resolução, um pouco mais rápido, um tipo de processamento, sabe, processamento de sinal e sabe, desenvolvendo algum tipo de solução de tiro contra alguns obsoletos, sabe, o que, velhos, mísseis antinávio que são subsônicos, eu não sei. Então, o problema é, obviamente, como já afirmei muitas vezes, e repito novamente, os Estados Unidos perderam a corrida armamentista. E então, não importa o que façam, todo este conceito desta frota, que está realmente enraizado na psicologia da Segunda Guerra Mundial, se quiser, psicologia naval, navalismo da Segunda Guerra Mundial, marinhas centradas em porta-aviões, está morto à chegada. Acabou. É por isso que, por exemplo, a Rússia pode se dar ao luxo de construir porta-aviões? Sim, na verdade ela pode. Mas por que os russos estão a procrastinar, a arrastar os pés? Por exemplo, mesmo com o porta-aviões Kuznetsov, qual é a utilidade, afinal? Especialmente tendo em vista os novos navios anfíbios, que provavelmente serão os porta-aviões de decolagem curta e pouso vertical para os russos. Então, sim, o que vocês vão fazer contra os mísseis hipersônicos e supersônicos que agora alcançam milhares de quilômetros? O que vocês vão fazer? E só para demonstrar a vocês, os russos, sabe de uma coisa, eles seguem as suas próprias, por exemplo, ideias navais, obviamente, e algumas delas se concretizaram, se saíram extremamente bem. Ou seja, e se isto é, como pode constatar, há testes do projeto 971, que sendo russo é erroneamente chamado Akula no Ocidente, é o seu Leopard totalmente modernizado. E agora, esta máquina, como vocês da classe 971 podem ver por si mesmos, aqui está uma delas e esta é outra, como podem observar também. Este é o Cosmos. A Rússia possui 9 unidades destas. 8 deles estão plenamente ativos e 4 deles, como o Leopard que você acabou de ver no vídeo, passaram pela modernização com obviamente equipando-o com os mísseis 3M14M, que são mísseis de ataque terrestre com um alcance de até 4.500 quilômetros. Sim, Tomahawk, JASSMs, sim, é para vocês. E claro, o míssil antinavio 3M54 Calibre, que, de acordo com diferentes estimativas, as versões mais recentes dele podem ter um alcance de, acima de 800 quilômetros. E é um míssil supersônico, é quase Mach 3, um míssil supersônico. Então, quando você tem até mesmo esses submarinos mais antigos, que ainda são de última geração, vários dos meus colegas de turma realmente serviram neles, incluindo no primeiro, que se chamava Akula, o homônimo da classe. Então, estes são submarinos de tecnologia de ponta, totalmente digitais e completamente computadorizados. E eles carregam estas armas assustadoras. E sim, eles podem atacar qualquer tipo de frota de superfície, se for preciso. E é isso que está a acontecer agora no desenvolvimento naval. E por mais que tentem fingir que realmente importa, que de alguma forma a frota dourada e a estética de Trump, sim, todos nós temos opiniões sobre a estética dele. Mas o ponto é, a Marinha dos Estados Unidos também está presa àquela velha visão tecnológica naval, que, na verdade, foi defendida por ninguém menos que o almirante Zumwalt naquela época. Mesmo antes de se tornar chefe de operações navais em 1970, ele avisou sobre aonde toda essa questão dos porta-aviões, que eles chamavam de sindicatos, levaria a Marinha dos Emiwaiba. E é aí que estamos. É um bando de porta-aviões pesados. Nem todos eles podem estar no mar simultaneamente. E não são nada mais do que eram apenas bons e velhos alvos fáceis, que não são capazes de sobreviver na guerra moderna. Assim como todas aquelas ideias do Ocidente combinado desde 2022, quando pensaram que podiam derrotar a Rússia. Nossa, falando em incompetência, é isso que eles são, mas é o que é, e eu entendo, que é, é Natal, eu não queria pegar pesado com vocês, mas é só para lembrar que desejo a vocês um Feliz Natal.
Eu quero expressar minha profunda gratidão aos meus maravilhosos patronos que me apoiam. E eu, pessoal, desejo a vocês tudo de melhor no próximo ano que se aproxima. E, obviamente, falarei com vocês antes disso, com certeza. Mas este é tipo aqueles vídeos que fazemos na conclusão do ano, onde eu tenho que, fazer um resumo geral de tudo o que estava acontecendo. E os meus próximos 2 vídeos, antes do final do ano, serão sobre isso. Resumos, obviamente, com base nos novos acontecimentos, por assim dizer. E o que posso dizer? Como sempre, quem gosta do meu trabalho, por favor, inscreva-se no meu canal. E quem puder, por favor, apoie-me no Patreon ou no Buy Me a Coffee também. Isso me permitirá seguir em frente. E aqui está um pouco do bom antes de eu ir. Estes são os gatinhos de batalha, sabe? Isto vem de um dos soldados russos, de uma das brigadas, da pessoa que está mesmo na linha de frente. E aqui está. Isso não é... as pessoas dizem que não é de verdade. Na verdade são gatinhos. E os russos têm muitos gatinhos e cães, obviamente, na linha de frente. E então aqui estão eles, os gatinhos de combate para vocês. E quer saber de uma coisa? Que você tenha um excelente resto de ano. E a gente se fala mais tarde.